Muito bem. Então hoje vamos aprender mais um pouquinho. E o Luiz não tem posto mais o tema aí, né? O tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Eu vou falar de 4 tópicos, que é um mais extenso. Fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva e convidar os pobres e os estropiados. Fazer o bem sem ostentação, o primeiro item. É a mesma coisa que falar que a mão esquerda, que a nossa mão esquerda não veja o que a outra doou. Dá para entender muito bem isso, né? É fazer, quem quer fazer a caridade, quem quer praticar o bem, a gente tem que se perguntar, eu estou totalmente envolvido com esse ato? Porque se eu não tiver, é melhor a gente repensar nesse ato, que é de uma grande responsabilidade. Então é o seguinte, quando a gente resolve ajudar o próximo, a gente tem que ter em foco como a gente vai fazer, não é simplesmente fazer. Gente, é um ato de amor, seja material, seja psicológico, seja espiritual, é uma transfusão de amor. Posso estar exagerando, mas é assim que funciona. A gente vai dar, o veículo vai ser ou o material ou a palavra, mas isso está repleto do que nós queremos dar, que seria o que a gente gostaria de receber. Então, vamos pensar nessas 2 mãos aí. O dar é difícil, por que a gente precisa pensar? Porque a gente pode dar e a gente sabe que existem. Nós, eu acho que não, já não estamos mais nessa fase. Mas o dar para aparecer, o dar querendo que o beneficiado testemunhe o ato da doação, seja a pessoa, seja a firma, a loja da pessoa. Eu vou te dar, mas você faz a propaganda? Ou dar, porém, sutilmente, delicadamente, deixar uma pontinha de lado para que se perceba quem deu. Se a gente prestar atenção, tem muito disso. Isto não combina eu estou jogando tudo para nós, para a doutrina, porque a gente tem que pensar nos ensinamentos através da doutrina espírita. Isto não tem por que acontecer. Porque se a gente perceber que tem alguma pontinha dessas opções no meio da nossa caridade, é melhor então a gente dar um passo atrás e repensar como a gente vai praticar esse ato de caridade, né? E Jesus deixa uma frase bem interessante que tem no Evangelho, fala assim, aquele que procura a sua glorificação na terra, pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deu para entender? Se ele faz o bem, mas ele quer o feedback, ele já ganhou. Acabou. Deus não lhe deve nada. E não lhe resta a receber nada, senão a punição do seu orgulho. O cara não fez como tinha que fazer e ainda adquiriu uma dívida com Deus. Ele colocou o orgulho dele em primeiro lugar. Essa não é uma virtude, isso é um defeito. E como tal, ele fortaleceu esse defeito. Então, a gente tem que pensar bem. O bem sem ostentação, ela tem 2 méritos, né? A caridade material, onde ela se faz necessária sim, porque cada um de nós, para ter uma vida gostosa, a gente não gasta um dinheiro, não investe, nem que seja no supérfluo, sem exagero, mas vale um gosto, nós somos humanos, imperfeitos, e a gente está reencarnado e acha que precisa de algumas coisas. Se não for nada exorbitante, qual é o problema de você pagar por um gosto de alguma coisa que você sempre quis ter? Dá para um filho, nada exorbitante, porque as coisas materiais já estão ficando meio de ladinho para nós, né? A gente começa a perceber isso daí. Então, ela é necessária. Então, a caridade material
A gente pode fazer sempre que a gente quiser, sempre que for possível de fazer. Não vamos perder a oportunidade. Porém, tem o outro aspecto que é a caridade moral. A caridade moral é a que mais a gente precisa pensar. Por quê? É aquela que você vai doar, mas com muito cuidado para não mexer na autoestima de quem vai receber, né? No amor próprio de quem vai receber, para ele não ter a sua dignidade humana lesada. Isso é o pior que quem está recebendo pode sentir. Então, a caridade moral, a gente tem que pisar em ovos, literalmente, até a gente saber lidar com ela, e aí, pronto, aí a gente já está fazendo a caridade realmente, tá? Ó, eu vou falar meio rapidinho, porque senão daqui a pouco vai começar a me cobrar. Mas vamos ler o capítulo 13. O segundo tópico é os infortúnios ocultos. Diante de um desastre grande, por exemplo, do Rio Grande do Sul, gente, brota aquele impulso de generosidade na gente. Nós pedimos assim, se alguém pudesse conseguir uma água, não tinha onde conseguir, porque a gente optou por mandar água, era o que eles estavam precisando mais. E olha, a nossa gratidão foi tão grande para vocês, tão grande, e a gente não tinha onde colocar. Tivemos que dividir lugares para mandar, porque foi chegando. Então, assim, o impulso da generosidade, da nossa melhor essência, é diante de uma tragédia. E o Brasil é um povo que é muito solidário, se não for o maior, né? E tudo bem, na tentativa de minimizar o desastre, o sofrimento dos nossos irmãos, porque eles também vão vencendo, eles também vão, a ponto de falar, olha, não mandem mais nada, porque vamos dar um tempo aqui. Isso é muito bom, né, da gente ter ouvido. Porém, paralelo aos desastres grandiosos, tem múltiplos desastres pequenos, desastres particulares. Estes são os desastres ocultos. São muitos, né? Eles passam despercebidos. Só quem vai descobrir esses desastres ocultos são os generosos, os que têm olhos para ver, porque vão procurar e vão achar. Por exemplo, usando o desastre. Alguns lugares não foram tão comprometidos, né? Porém, mesmo assim, os lares sem queixas. Já ouviram falar dos lares sem queixas? As pessoas estão ali, mas não têm força e vergonha de pedir. Eles têm vergonha de pedir. Olha, me ajuda de qualquer forma. Não tem. Lares que os provedores ou morreram, ou estão desempregados, e nesses lares tem as crianças, tem idosos, e muitas vezes são sozinhos, porque os provedores não existem. Ou uma mãe que abandona, ou um pai que abandona. A gente não tem ideia da extensão desses lares sem queixas, né? Então, as pessoas que já têm um conhecimentozinho, já vêm com a sua essência mais refinada, têm olhos para procurar cantinhos e achar esses infortúnios ocultos. E vão atrás, né? Esses infortúnios, eles não têm endereço, não escolhem nada. Onde eles se instalam, onde a necessidade material, a necessidade emocional, a necessidade espiritual se instala. É onde vão encontrar os núcleozinhos, né? E às vezes, gente, o que eles precisam é só de uma palavra de coragem, um estímulo, para poderem continuar a enfrentar todas as dificuldades que a caminhada deles já está mostrando. Às vezes é só isso. Só que a gente passa tão batido no nosso dia a dia que a gente só
é chamado a atenção quando são coisas de uma proporção maior. A gente ainda não consegue olhar daqui para baixo, é daqui para cima, né? A nossa generosidade vem, mas para grandes coisas, e a gente tem que começar a olhar. E olhar esses infortúnios, principalmente assim, é 1 litro de leite, até um pacote de absorvente, de fralda. Ninguém pensa nisso, né? Um açúcar, não precisa gastar, porque também não precisa melhorar. Ai, quando eu tiver melhor de vida, eu vou fazer minha caridade. Por Deus, isso não cabe na doutrina. Não tem o melhor de vida, vou esperar melhorar. Você vai lá, compra 1 litro de leite, compra um pacote de bolacha, deixa lá. Gente, isso é um mimo de uma energia que vai junto, que talvez o alimento não faça tanto efeito como a energia compactada ali, da nossa boa vontade de dar, né? Então, e por outro lado, os infortúnios ocultos do plano espiritual, que aqui nós estamos repletos de muitos infortunados, né? O que a gente pode fazer por eles? Prece, conversar. Por quê? Eles são trazidos, eles estão aqui. Às vezes é preciso uma prece. Fala, olha, meu irmão, aqui é a tua casa. Venha, se esclareça, se fortaleça, para depois você trabalhar. Quer devolver? Devolve trabalhando aqui com a gente. Precisa muito e vai precisar de muitos trabalhadores, né? Então, às vezes, esses espíritos precisam que a gente sinta, muitas vezes a gente sente a presença e não sabe, mas de uma prece, de um oi, meu irmão, seja bem-vindo. Oi, meu irmão, vamos lá na nossa casa, vamos ouvir a palestra. Se for permitido, venha aos trabalhos, mas venha. São os infortunados que de reencarnação em reencarnação eles caem, eles levantam, eles caem, eles levantam, e eles precisam ser acolhidos. E talvez uma palavra, uma prece seja o único estímulo para eles não continuarem a recair, né? E muitas vezes também a gente tem que lembrar que alguns infortunados, eles não estão longe de nós, eles estão do nosso lado, às vezes dormindo com a gente, às vezes um filho, um sobrinho, um primo, a mãe, o pai. Quem disse que eles não têm infortúnios? Quem disse se são infortúnios ocultos? Por que a gente não consegue perceber? Eu mesma, eu quase não percebi minha mãe que tinha depressão. Eu achava que ela reclamava. E ela tinha depressão. E quase que eu perdi a oportunidade de ajudar. Então, às vezes, está muito próximo de nós. E a gente só está olhando aqui, ó, esperando a oportunidade de fazer um trabalho. Está aqui do nosso lado. Vamos olhar com mais carinho para os nossos queridos. A caridade começa dentro de casa. E como eu sempre falo, o núcleo familiar é o mais difícil de convívio. A gente vem juntos por isso mesmo. E a gente está perdendo a oportunidade de ver quem está muito grudadinho com a gente, né? O outro, o óbolo da viúva. Quem está disposto a fazer caridade não fica esperando nada. O quanto, onde, para quê, dane-se. Você vai lá e faz a tua caridade e acabou, vira as costas e vem embora. Isto é fazer caridade, né? E Jesus, mais uma vez, ele estava num templo, numa passagem, né? Ele estava num templo onde tinha um nome meio complicado. Até fui ver o que era. Era um templo, era uma caixa, né? Um depósito onde se depositavam as esmolas no templo. E ele estava lá com seus discípulos, vendo o pessoal colocar naquela urna, né, as doações. E haja doação, e vai doação, e põe doação. De repente, ele viu uma senhora que ele já conhecia, era uma viúva. Depositou 2 moedas. 2 moedas e saiu.
ele chamou os discípulos dele e falou assim: esta senhora, ela deu muito mais do que qualquer quantia exuberante. Aí eles ficaram meio assim. Ele não quis condenar, ele não quis apontar o dedo, deu bastante. Não é nada disso. Ele não achou errado, ele só deu o recado dele. Eles deram o que tinham em abundância. Ela deu dentro do miserável orçamento dela. Essa é a caridade. Deu do que eu precisaria, eu dei, eu dividi. Não dei do que está me sobrando. Então, a verdadeira caridade é essa. É você saber do que você tem e... mas vai fazer falta? Nunca. Nunca vai faltar. Mas você deu dentro do que você pôde dar. E não do que está sobrando. Por isso que o dinheiro é uma grande prova. Tem gente que quer ganhar, ficar rico, beleza, só que vai aprender a usar, porque vai perder a encarnação por conta de dinheiro. É uma grande prova, a fortuna. E por último, convidar os pobres e estrupiados. Bom, Jesus de novo. Jesus sempre ensina, né? Adoro. Disse Jesus, mas quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e estareis felizes, porque terão meios para vô-lo retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Dá para quem não precisa, que foi um jantar, foi um festim, como eles falam, foi convidado toda a alta high society da época. Por que o cara fez isso? Para receber em troca, ser com um outro convite para um jantar alto nível? Aí não é vantagem nenhuma. Vamos ver, encher a sua casa dos pobres e coxos e cegos para dar o de comer. Tinha um padre no Hospital São Caetano, uma época, trabalhava lá, uma época boa que era, né? Padre Rubens, delícia de criatura, né? Convidava os aidéticos da rua para comer na casa dele no Natal. Nós não vamos ter essa coragem. Eu acho que eu não teria. Mas ele tinha. Mas o que a gente quer dizer assim, os estropiados que a gente fala, são aqueles que a gente sabe que se a gente fizer alguma coisa para eles, a gente não vai ter nada em troca, porque eles não têm o que oferecer para nós. Então é para eles que a gente tem que fazer. É dar de nós para eles. Seja o material, né, um lanche, alguma coisa, gente, que o coração pedir. Mas dê. O festim que ele fala é a abundância. A abundância material, se você puder comprar um lanche, comprar uma marmitinha, qualquer coisa. Leva uma cesta básica para alguém. Deixa lá, leva lá na instituição, leva lá tem entidades que vão lá no... Algumas religiões levam... como é que chama? Cracolândia é muito pesado. Nós não conseguimos ir lá e a espiritualidade falou para ainda a gente não ir. Difícil entrar. Ele faz. Ele come também, mas ainda nós somos muito imperfeitos. A gente vai onde tem bastante, em alguns buracos bem feios, mas na Cracolândia a gente não consegue ainda. Então, assim, em alguns lugares, leva, nem que seja uma vez cada 2 meses, mas leva. Isso vai ser o festim material. E nunca esquecer que o material é dar de comer, né? Como é pão e... Não, como é que... o alimento do corpo e o alimento da alma. Nem que seja uma palavrinha, troca com essas criaturas, um sorriso. Meu irmão, e aí? Tudo bem? Hoje está aqui, nós estamos aqui. Amanhã não sei se a gente vem, semana que vem, mas hoje você vai comer.
né? Com relação aos estrupiados da alma, aí é mais difícil, porque são muitas vidas, né? Muitas reencarnações. E é o que eles esperam, que a gente leve uma palavra para eles, para aquecer aqueles corações, para despertar os melhores sentimentos, os melhores pensamentos que eles um dia tiveram. A gente, quando sai para entregar as coisas, gente, é engenheiro na rua, é de doer. São biólogos, porque a gente dá que nem eu, fico muito lá dentro dando o leitinho, mas tem quem saia e conversa e a gente fala, poxa, mas está demorando. Não, eles estão conversando. Não, está conversando, tudo bem. Então se chega 1h da manhã, 1h30 da manhã, mas a gente vê que aquele dia a gente, conseguiu. Né? Um dia nós saímos e já estava tudo no fim, era o último lugar que a gente tinha ainda para distribuir. Então a gente viu um lugar que não tinham tantas pessoas, porque também já não tinha tanta coisa, né, para distribuir. E nisso o Alê, o que dirige a van, ele falou, vamos embora, agora já acabou, gente. E ele sempre falava, como chama? Ai, não vou lembrar agora. Negócio cumprido, como é que chama? Dever dado, dever cumprido, ainda fala assim, né? E a gente estava entrando, ele estava entrando na van, veio uma moça correndo. Ai, não tem mais nada. Não tem mais nada, meu amor. Eu estava com a janela aberta, eu levei um susto, eu falei, não tem mais nada. Nossa, se eu tivesse alguma coisa ali, se alguém tivesse, nada, não tinha nada mais. Ela olhou assim na van, a gente pediu desculpas, tal, mas você está sempre aqui, então a gente começa por aqui e tal. Pode esperar, sexta-feira a gente vem, e foi. Aí ela falou, que livro que é esse aí? E a gente ganhou vários evangelhos com aquele papel reciclável, né? E a gente andava com algumas mensagens e tal. Ela falou, o que é esse livro aqui? O Alê falou que é o Evangelho segundo o Espiritismo, nós somos dessa casa espírita. Não, eu conheço o Espiritismo. Ai, pode dar para mim? O Alê falou, claro, é teu. Ela falou, olha, eu nem sei como agradecer, eu estava precisando tanto disso aqui. Eu estava sentindo falta disso aqui. Eu acho que o pão espiritual alimentou muito mais ela do que um lanchinho de mortadela com um copo de chocolate bem quentinho que a gente dá. Ela saiu toda feliz. Toda feliz. Então, muitos procuram realmente o alimento para a alma, porque muita gente entrega, a gente vê. É muito bom, chega a ser emocionante. Eles falam assim, a gente aprende com eles, né? Olha, não precisa deixar para nós, porque a gente recebeu uma quentinha aqui, mas lá na frente acabou, eles estão sem. Oh, beleza, então, vocês não querem nem um chocolatinho? Não, tudo bem. Chega de uma certa altura para frente, ou acabaram as quentinhas, né? Ou ninguém vai, porque é meio mais assim, como a gente vai com o logo da van, então, olha, eles chegam e perguntam, onde que é esse centro? Mas eu posso ir? Mas eu não tenho roupa para ir. O senhor pode ir com a roupa que o senhor quiser. Quanto tempo? Eu não sei se vocês lembram, quanto tempo teve um senhor que ficava no final, um senhor grandão, fortão, alto. Ele cantava tão alto, e ele não cheirava bem. Mas ele não faltava. Vocês lembram? Não? Ele desencarnou já. Então, ele vinha em busca, mesmo, ele fez um comentário que ele não estava bem vestido, não tem problema. Ele vinha pela necessidade moral, espiritual, e toda a necessidade de um espírito que quer o seu alimento. E ele vinha, até que ele desencarnou. Então, esses estrupiados da alma, eles precisam de um banquete de ensinamentos. E os ensinamentos a gente tem sim, sem modéstia nenhuma. Afinal, o que nós estamos fazendo aqui toda segunda-feira? Né? Nós temos sim uma bagagem para dividir com esses nossos irmãos que querem o alimento da alma. Então, não vamos perder a oportunidade, gente, porque ainda no nosso trabalho de quinta tem uma reunião mediúnica e quem vem
e tenho a oportunidade de incorporar, né? De vir através de um médio de incorporação, mas eles sempre falam, tem um monte comigo. Maior parte, graças a Deus, depois da gente conversar, sempre tentar, até o toque para eles é importante. A gente aprende o quê? Não pode tocar. Por que não pode tocar? Se a gente vai dar uma transfusão de energia que o nosso coração na hora está pedindo, por que não? Eles procuram a mão da gente, né? Eles conduzem a mão do médium. Então, por que não um abraço, um carinho, sabe? Eles precisam disso. Eles estão recém-desencarnados ou recém-recebendo elucidações, explicações, né? A gente tem que passar conforto para esses que vêm para os trabalhos. E eles saem, tem um portal aí, e por ele eles passam, e depois vêm trabalhar, que a gente, né, uma vez ou outra fica sabendo. Então, tudo isso, esses tópicos, estão no capítulo 13, e é simples assim, simplesmente fazer o bem. A gente já passou da hora da gente fazer isso, né? Simplesmente fazer o bem de forma bem simples, discreta, mais humana que pudermos. Esse é o nosso objetivo dessa lição. Tá bom? Não é fácil, mas essa é uma prova boa para a gente se libertar um pouquinho, né?